não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Murilo Garcia. Professor, o senhor acabou de nos dar um critério para os debates públicos e como lidar com os canalhas. Desde o começo do curso e nesse exato momento há também o debate entre os alunos que constantemente ocorre no fórum, no chat e em listas de discussão não necessariamente voltadas às aulas, mas entre membros da nossa fraternidade de alunos e buscadores da verdade. O senhor poderia dar algumas diretrizes, regras básicas para que esse debate possa ser saudável, produtivo e leve ao enriquecimento de todas as partes? Bom, o primeiro debate, nunca insista muito nos seus argumentos, porque não é importante agora você ter razão. Importa você ter razão daqui 20 anos. Você está entendendo? Então, às vezes é mais importante você argumentar contra você mesmo do que a favor. Eu considero que foi realmente uma sorte eu começar a minha vida levando um banho de marxismo-leninismo. Porque é tudo o contrário do que eu venho pensar depois. Então, depois fiquei um tempão estudando negócio de psicanálise. Ou seja, o principal, vamos dizer, do besterol moderno, eu fui impregnado daquilo. Tá certo? Então, eu sei pensar o contrário do que eu penso. Porque o contrário do que eu penso hoje era o que eu pensava ontem. E isso é muito importante. Então, não importa muito você ter razão agora. Até você pensar a coisa errada, desde que você saiba que pode haver uma segunda hipótese, tá certo? É o que vale. O que vale é o trabalho de imaginação, de você sempre pensar, e se não for assim, e se for de outro jeito? Mas isso eu estou me referindo, claro, a pontos concretos. Porque se você não com relação aos princípios básicos. Princípios básicos não tem como negar, princípio de identidade, essa coisa não é besteira ficar discutindo isso. Mas, por exemplo, as suas opiniões sobre coisas da sociedade, da história, da moral, da psicologia, etc, etc. Importa muitíssimo você ver, Napoleão Bonaparte que ensinava isso. Considere todas as possibilidades e faça a lista. Tá entendendo? Só aí que você vai ter a medida da articulação das coisas e vamos dizer, da gradação de veracidade que pode existir em cada um desses aspectos e como eles se articulam. Você, por exemplo, você ser capaz de articular perspectivas opostas. Você vê que uma é verdade num certo plano, outra é verdade num outro plano. Né? Às vezes é uma simples questão de semântica, como no caso da palavra coração. Ora, o coração é usado como sinônimo, vamos dizer, da alma e dos sentimentos humanos, que são evidentemente volúveis, e ora é usado como símbolo do centro do seu ser. Então, do qual coração o sujeito está falando? É isso. Então, Aristóteles, ele mostra no começo do livro dos tópicos da dialética, a primeira coisa que você tem que fazer é você perceber os vários planos em que as afirmações foram feitas. Quando ele diz, nós começamos a investigação fazendo o recenseamento das opiniões dos sábios. Claro, às vezes não há opiniões dos sábios e você tem que inventar as várias opiniões. Então são várias hipóteses, né? Mas se você pega a lista das opiniões dos sábios a respeito disso e daquilo, você vai ver que existe um monte de concordâncias e divergências. O segundo passo é articular essas várias sentenças sabendo de que aspecto daquela mesma realidade que elas estão falando.
Então, o que você vai fazer? É como se o objeto fosse tivesse aqui parado no ar e você está lançando várias perspectivas para ele. Como quem desenha. Você mede daqui, mede de lá, mede de lá. Conforme você muda de lado, você está vendo coisas diferentes. Então você vai articular as várias opiniões como se fossem várias perspectivas, sabendo que alguma veracidade, em algum nível, deve ter em cada uma delas, mesmo a que aparece mais absurda. Quando tiver uma absurdidade qualquer, você tem que explicar a absurdidade, dar razão de que existe absurdidade. Quando o sujeito disse um absurdo, eu digo, sim, mas por que foi possível pensar o absurdo a respeito disso? É por algum aspecto problemático que existe dentro do próprio objeto? É por uma fatalidade da mente humana? É por um fator social, cultural qualquer? Tá certo? Então, só na hora que você tem o sistema inteiro dessas perspectivas montadas e que esse sistema forma um todo tensional e vivo, aí você pegou a natureza da coisa mesmo. Aí você entendeu o problema. Né? Antes disso, para que serve ter razão? Ora, se você for um general comandando um exército, é muito importante que você tenha razão, porque se você planejar um negócio errado, seu exército vai morrer, e você também. Tá certo? Quando nós não temos nenhuma responsabilidade ainda, nós temos o privilégio de poder não ter razão. E de poder continuar pensando a coisa sobre suas várias perspectivas sem ter que chegar a uma decisão ainda. Então, por isso eu digo assim, a tolerância para o estado de dúvida durante longo tempo é a condição para o estudo. Quer dizer, você poder continuar dizendo, eu acho isso, mas eu não sei. E daí você tentar achar uma outra coisa, até você completar a perspectiva. Não é ficar dúvida eterna, não. Isso é besteira também. Porque existe, vamos dizer, um limite. Quer dizer, a possibilidade de perspectivas diferentes sobre um objeto tem um limite. Não um limite absoluto, mas um limite prático. Quando você diz, bom, agora já examinei sobre todos os aspectos, já que esse negócio começou a encher o saco, já estou começando a me repetir. Estou começando a fazer todo o circuito de novo, repetindo as mesmas opiniões de antes. Então daí não precisa mais. Então você tem a condição de articular a coisa, né, e montar o objeto como um problema. Isso é que é importante aprender a fazer agora. Né? Ter razão não é tão importante. Agora, esses debates todos, quando eles são fundados, vamos dizer, na ideia de ter razão, eu digo, olha, ter razão só é importante quando você tem uma responsabilidade a respeito. Fora disso é apenas um luxo, é uma frescura. Você está entendendo? Provar que você é melhor que o outro, que você é mais sábio que o outro. Talvez até seja, mas e daí? Quem está ligando para a sua superioridade? Né? Cada um tem lá a sua superioridade, suas inferioridades. Então, agora, quando houver, vamos dizer, uma situação pública, onde seria importante que as pessoas sejam informadas sobre a realidade de tal coisa ou tal outra coisa, aí sim. Aí vale a pena brigar, tá entendendo? Mas por enquanto não. Né? Eu vejo as pessoas estão gastando muita juventude delas tentando ter razão. Né? A juventude é a época de você poder não ter razão. É a época de pensar besteira. Mas use as besteiras, né, como material para você montar vamos dizer, esse sistema de perspectivas. Ou seja, quando você pensar uma besteira, pense outra. E outra, e outra, e outra, e outra. E no fim, você cruzando as várias besteiras, você vai perceber alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, o que é? Aquelas opiniões dos pré-socráticos sobre a composição da matéria, aquilo é um monte de besteira, evidentemente, né? Mas, fulano diz que é isso, fulano diz que é aquilo, fulano diz que é aquilo, blá, blá, blá. Daí você chega a alguma coisa positiva. Não é isso? Você vê, um assunto interessantíssimo. Eu queria ter abordado isso nessa aula, não deu, mas acho que a gente tem ainda um tempinho, né? Será que eles aguentam mais 10 minutos? Um assunto interessantíssimo que não foi. Eu ia abordar nessa aula, mas não deu. Mas vamos mexer numa próxima. É o seguinte: ao longo da história humana, a primeira ciência completa que surgiu, com uma estrutura total de ciência, foi a teologia católica. Quando as pessoas falam hoje, ciência e religião, o senhor equacionou a coisa assim, é porque sinal que é um. Mas é de uma burrice
é de uma ignorância imensurável. Porque o sujeito não sabe o que é uma coisa nem outra. As pessoas pensam, não, a religião é uma questão de fé. Quer dizer, fé é uma coisa subjetiva que você tem ou não tem. Eu digo, olha, levou quase 2000 anos para a pessoa começar a pensar assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que era o material que os caras tinham do cristianismo? Eles tinham um depoimento das pessoas a respeito de certas coisas que elas tinham visto, vivido, assistido, passado. Então, tinha o registro de curas miraculosas, tinha o registro de coisas que Jesus falou, etc. etc. Então, tem um conjunto de narrativas. Essas narrativas eram passadas de uma pessoa para outra, pessoa que conhecia aquelas e que sabia que eram pessoas confiáveis. Ninguém tem o menor motivo para duvidar da maior parte dessas narrativas. Quando tinha, certo, duvidava-se. Então, o que foi passado como material para os primeiros padres e depois para os escolásticos era um conjunto de narrativas, tá certo? De acontecimentos miraculosos. E esse conjunto, em primeiro lugar, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que juntar tudo aquilo. Fulano disse isso, outro contou aquilo, Na hora que você... Então, a primeira maneira de você articular doutrinalmente o cristianismo é uma simples compilação de afirmações. Mas na hora que você faz isso, já surge imediatamente o primeiro problema. Isto é apenas uma série de frases isoladas ou há uma coerência, há um sistema dentro delas? Portanto, uma hierarquia. Não é isso? Então, os caras começam a tentar montar o sistema hierárquico da doutrina cristã a partir daquele material que tinham recebido. Isto exige o exame em profundidade dos textos, uma infinidade de comparações e exige o exercício da dúvida metódica quanto a cada um dos pontos. Não é isso? Então, a longa evolução da teologia católica, quer dizer, é o primeiro exemplo de uma ciência inteiramente organizada, inteiramente autoconsciente, inteiramente crítica. Não tem nenhuma ciência moderna que na sua organização interna tenha 1/1000 da coerência e solidez da teologia católica. Então, ela é o modelo de ciência. E note bem, quando mais tarde as pessoas disseram, não, que isso aí é tudo baseado na fé, elas simplesmente não sabem o que estão falando. Então, por exemplo, se você está leproso e você vai a Jesus Cristo, ele cura a sua lepra, eu digo, que raio de fé? Ele vai dizer, a sua fé te curou. Porque você confiou nele. Mas a cura é objeto de fé? Você acredita que foi curado? Apenas acredita? Uai, você acreditou não na sua cura, você acreditou em Jesus Cristo. Agora, você saiu dizendo, estou curado, acredito que estou curado, e todo mundo está vendo você leproso, ainda é assim? O paralítico, ele tem fé que ele está andando, mas ele continua preso na cadeira? Então, tem algo errado nessa noção de fé. Então, este material que as primeiras relações de cristãos receberam, que foi sendo passado, é claro que à medida que passa o tempo, o impacto dessa narrativa diminui. Porque a distância do testemunho vai ficando cada vez maior. E você precisa de elementos de imaginação para você se transportar até lá. Certo? Mas mesmo assim, claro que você tem todo o direito de duvidar desta ou daquela afirmação. Tá certo? Mas você pode ter certeza que todas as dúvidas que você fez foram todas levantadas pelos próprios teólogos e foram respondidas uma a uma. E o princípio usado era quando Descartes inventou a dúvida metódica. Descartes não foi capaz de levantar 1/100º das dúvidas que os teólogos levantaram. Só que eles levantaram e essas dúvidas eram passadas de geração em geração. Então, esta elaboração coletiva
que é um elemento fundamental da ciência, quer dizer, que a investigação começada numa geração possa ser prosseguida sistematicamente na outra, com coerência lógica, quer dizer que não tem só a sequência histórica, mantém a sequência lógica. Esse é um ideal científico. Esse ideal de ciência só foi realizado na teologia católica, nenhuma outra ciência realizou isso até hoje. Então, quer dizer, qual é o modelo de ciência? A hora que este modelo da investigação racional, sistemática, organizada e historicamente contínua foi transposta para outros temas que não eram os temas da teologia, isso é o que nós chamamos de ciência moderna. Mas isso eu vou explicar melhor numa outra aula. Então, acho que por hoje é importante que o debate não seja um debate. Quer dizer, mais uma troca de informações. E que tudo ali seja provisório. Quer dizer, me parece que é assim, mas pode não ser. Veja, uma longa vida de estudos ela começa a dar frutos de certeza depois de longo tempo. Quando você já testou a coisa por todos os lados possíveis e imagináveis. Chega uma hora que diz, olha, é assim, e é assim não porque eu quero, não porque eu gosto de ser assim, é assim porque não tem outro jeito. Então, por exemplo, coisa que às vezes digo, que as pessoas acham que eu estou exagerando, não, é que elas não têm ideia de todo o trabalho de investigação que foi feito para chegar naquilo. Está entendendo? Então, e às vezes quando eu arrisco certas hipóteses, coisas que eu também não tenho certeza, eu digo, olha, por lei das probabilidades só pode ser isto. Então, as pessoas às vezes também não têm ideia de todo o trabalho metodológico que foi feito para chegar nisso. Então acham que são apenas opiniões. Por quê? Porque elas só têm opiniões. Veja, o tipo do idiota falante que domina hoje mídia, universidade, essa coisa no Brasil, e não é capaz de conceber o que é a vida intelectual. Ele não tem a menor ideia do que é. Ele tem apenas opiniões que foram criadas à luz das preferências do seu grupo para lhe dar uma pseudo-identidade que o proteja contra o terror cósmico, está entendendo? Então ele se apega a essas besteiras. E ele não é capaz de conceber nenhuma outra atividade mental humana, exceto a que faz exatamente isso. Então quando ele lê o que eu estou falando, eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa também. Quer dizer, eu represento um grupo, né? E estou me apegando às crenças desse grupo. Né? Eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles não são capazes de conceber o que eu estou fazendo. Mesmo quando eu estou falando coisas arriscadas, eu sei quando é arriscado, né? Mas é o risco controlado. Eu vou te dar um exemplo. Quando apareceu essa história de certidão de nascimento do Barack Obama, a primeira coisa que eu escrevi a esse respeito é o seguinte: os caras que indicaram, eles sabiam disto, sabiam da falta de documentos, não necessariamente da nacionalidade estrangeira, mas sabiam da deficiência de documento do cara, e sabiam, portanto, que ele não tem como provar a sua legitimidade. Mesmo que ele tenha legitimidade, ele sabe que ele não tem prova disso. E eles o escolheram por causa disso. Por quê? Porque destruir a Constituição americana é o objetivo permanente deles. Isso já foi declarado várias vezes. Então, como eles não conseguem colocar a Constituição americana em discussão, porque ninguém aceita discutir, o que eles fazem? Eles têm que criar uma situação, criar um factoide, né, que quebre a vigência da Constituição na prática. E daí você não precisa mais discutir a Constituição, porque ela já não vale mais. Então, assim, eu digo, isso foi uma obra de engenharia, foi planejado para isso. Eles escolheram o Obama porque ele era o pior candidato. É o candidato menos legítimo. Eu disse isso por lógica e por analogia com outras situações, que eu já vi essa tática usada muitas vezes. Né? Ontem apareceu um negócio, isso está no roadmap dele hoje, saiu no Canadian Free Press. O cara do Canadian Free Press descobriu o seguinte, que quando o Partido Democrata aceitou a candidatura do Barack Obama, então tinha lá um documento que era, vamos dizer, a indicação dele, documento assinado entre os por Nancy Pelosi. E estava assim, então informamos que o candidato, nosso candidato é o seu fulano,
né, considerado legitimamente qualificado para ocupar a presidência americana. Eles escreveram isso, só que não distribuíram este papel. Distribuíram um segundo papel, onde a frase final estava cortada. Ou seja, todas as representações estaduais do Partido Democrata receberam a informação assim: informamos que o nosso candidato é seu fulano de tal, ponto final. Nenhuma referência à legitimidade. Portanto, isso foi consciente. A prova disso acaba aparecendo, dessas coisas acaba aparecendo. É uma hipótese que pode parecer até arriscada. Né? Arriscada, ser baseado na hipótese, que é, vamos dizer, da opinião comum, de que ninguém faria uma coisa dessas. Eu digo, claro que faria muito pior do que isso. Então, quando os conservadores americanos reclamam, não, mas isso aqui é um absurdo, porque o cara não foi investigado e tal, vocês estão completamente enganados. Ele foi investigado, sim, ele foi escolhido justamente porque ele não serve. Com isso você cria o fato, depois do cara se veja, mesmo que você prove que o sujeito é ilegítimo, quanto tempo vai levar isso aí? 4, 5 anos, e ele terá já exercido a presidência. Então durante 4 anos você teve um não presidente. É como o problema do seda vacantes na Igreja Católica. Né? Se fica seda vacantes durante 20 anos, o que acontece? Todos os bispos sagrados são ilegítimos. E todos os padres que eles ordenaram também são ilegítimos, então não há mais clero. Então, se o mandado do Papa não é válido, você vai ter que aceitar o Papa inválido como se fosse válido. Um belo truque, é? Não é difícil de pensar uma coisa dessa. Esse é para estrategista de botequim, mas eles fazem isso. E aqui também. Então nós vamos botar um cara ilegítimo, que viola a Constituição, mas isso vai se prolongar por tanto tempo que no fim eles vão ter que dizer amém. Plano B. E se falhar? Se provar que o cara é ilegítimo? Ótimo. Por quê? Porque quem compõe o governo Obama? 80% é a turma do Clinton, na qual o Obama não manda. O Obama só tem controle sobre a turminha que ele trouxe de Chicago, que são os bandidos, gangsters, etc, etc. Essa é a turma do Obama. Não são eles que têm efetivamente o poder no governo. Então, se falhar tudo e o Obama cair, ótimo. Já é a turma do Clinton que está no poder, daí oficializa, vai lá o Joe Biden, que é agente deles. Está entendendo? Então, nós impomos o Obama. Se não conseguimos impor o Obama, somos nós mesmos que saímos ganhando. É muito simples tudo isso. Isso aqui, meu filho, isso é ciência política. Quer dizer, você ser capaz de ver por trás de uma situação que está meio nebulosa, né, um esquema estratégico racional perfeitamente capaz de funcionar. Agora, quando a gente fala isso, o pessoal pensa, não, ele fala isso porque ele não gosta do Obama. Fala, de fato, eu não gosto do Obama. Né? Mas também não vou morrer de amores pelo Joe Biden, pela Hillary Clinton, e muito menos pelo John McCain, você está entendendo? Então, gostar ou não gostar não tem nada a ver com a história. Está entendendo? Mas os caras não têm ideia do que é isto. Eles só são capazes de raciocinar em termos que pareçam científicos para outros idiotas como eles. É tudo simulação de ciência. Então, eles falam coisas que pareçam respeitáveis para uma comunidade de semi-analfabetos que nem eles. Então, nunca vão acertar. Eu contei aqui, ou na aula, no programa, não lembro, em 1985, aí fizeram, a Universidade Indiana juntou 35 especialistas sovietólogos, e todos eles falaram, não há o menor sinal de abalo na ordem soviética, aquilo vai durar décadas. Passa 5 anos, o negócio vem abaixo. Nenhum deles pediu desculpa. Por quê? Porque eles não fazem ciência, eles estão simulando, eles estão brincando. É assim, mãe, olha eu sou professor de sociologia, sou professor de ciência política, olha eu sou um cara bacana. É só isto. É muleta de personalidade fraca. Você está entendendo? Então, o cara precisa do título, precisa da posição social, porque não é nada. Então, para você exercer uma ciência com seriedade, você precisa ser um homem de verdade.
Se você é um homem de papelão, tudo que você fala vai ser de papelão. Então, esta condição existencial, real para o exercício do conhecimento, esta é a condição número 1 aqui. É por isso que eu estou dedicando um ano inteiro só a isto. Só a condição moral e psicológica. Um ano inteiro desse curso vai ser praticamente só isso. E mais algumas técnicas que a gente está passando. Se você tiver isso, bom, claro que o resto do curso vai ser útil, mas você ter essa base, alguns são, não todos, mas alguns seriam até capazes de prosseguir sozinhos. Eu adquiri sem que ninguém me ensinasse, mas a vida me ensinou. Me botou em tantas situações, vamos dizer, absolutamente insustentáveis, que eu tive que desistir de todos esses papéis sociais e dessas falsas seguranças, porque não tinha mais jeito. Eu tive que desistir, eu tive que... Chegou para falar, agora eu vou ter que tomar uma atitude real. Não adianta eu pensar, não adianta imaginar. Então, vocês estão aprendendo porque alguém está ensinando, mas eu fui ensinado na porrada. Não foi... Graças a Deus vocês são poupados disso. Por quê? Porque eu perdi tempo. Eu levei 30 anos para aprender isso. Vocês vão levar 1 ano, 2 anos. Então, acho que por hoje é só. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.